Ok. Pessoal, nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre gestão estratégica, né? Nós conversamos um pouco sobre esse assunto na primeira aula, né, onde eu falei sobre estratégia, acabei falando um pouquinho sobre gestão estratégica e planejamento estratégico, falei rapidinho, bem rápido, porque esse assunto nós vamos desdobrando devagarinho, né? Então, o assunto sobre gestão estratégica, ele inicia com o diagnóstico. O assunto sobre gestão estratégica inicia com diagnóstico. Olha só, gestão estratégica possui essa expressão não por acaso. Quando a gente fala de gestão estratégica, nós estamos colocando a palavra gestão primeiro, para depois colocar a palavra estratégica, de maneira inteligente. Primeiro, ela vem primeiro a expressão gestão, a palavra gestão, o termo gestão, que nos direciona a pensar, né? Um indivíduo que é gestor, ele é provocado a pensar. Ele é provocado a entender tudo aquilo que acontece em sua volta. Então, a palavra gestão, ela vem recheada, robusta, de muitas ações. Então, quando a gente começa a falar sobre gestão de alguma coisa, a gente começa a falar de um comportamento recheado de responsabilidades e de ações, né? Então, a primeira ação, né, o primeiro entendimento para quem trabalha gestão, principalmente quando falamos sobre gestão estratégica, é diagnóstico. A primeira. Porque, olha só, parece algo muito lógico, muito óbvio, né? E é claro que a administração, ela ela busca um empréstimo da expressão diagnóstico da medicina. Então, ela pede emprestado novamente, né? Assim como os espasmos organizacionais, que já conversamos um pouquinho sobre ele, né? Os espasmos também é uma expressão que a gente pega emprestado da medicina para entender o que acontece de novo no ambiente organizacional. Então, assim como o espasmo, né? O diagnóstico também. Essa expressão a gente pega emprestado, a administração pega emprestado da medicina, né? Quando nós vamos ao médico, a gente chega ao médico e a gente conta para o médico, né, o que nós estamos sentindo, né? Na consulta, a gente chega lá e a gente conta para o médico o que nós estamos sentindo. O que o médico faz no momento da consulta? Ele faz algumas perguntas. Não é isso que acontece com você? Não é isso que acontece comigo? Ele faz uma série de perguntas para tentar compreender o que nós estamos passando. O momento em que nós começamos a nos sentir mal. O momento em que nós tivemos algo. Quais foram os espasmos que nós tivemos? E se tivemos? Quais foram as dores? Enfim, depois que ele fez uma série de perguntas para a gente, se necessário, ele vai nos mandar fazer alguns exames, ok? E dependendo do caso, você tem que fazer exame de sangue, você tem que fazer você tem que fazer uma tomografia, você tem que fazer um raio-x, né? E aí existem vários tipos de exames que o médico te receita com base nas perguntas e nas perguntas que ele fez e nas respostas que você deu, ou que eu dei. Na administração, na gestão organizacional, é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, veja, a organização, para ser compreendida, né, ela tem que conseguir responder algumas perguntas. Então, veja, quando uma organização está doente, quando a organização não está bem, quando ela percebe que ela começa a perder lucro, quando ela percebe que ela começa a perder clientes, quando ela percebe que ela não consegue
ter a mesma velocidade que o concorrente, quando ela percebe que os clientes dela perderam o interesse em comprar, quando ela começa a perceber que ela está perdendo o mercado e ela não consegue agir, ela pede ajuda. Eu não gosto dessa palavra, infelizmente, eu detesto esta expressão. Mas em alguns casos ela se aplica. Infelizmente, algumas organizações deixam para pedir socorro somente quando estão doentes. Não precisa ser assim. Uma organização, ela pode pedir ajuda, né, para prevenir a doença. Então, uma organização, ela pode pedir ajuda, né, quando na verdade, ela está passando por alguma situação delicada. Então, ela percebe que ela precisa ter mais velocidade na oferta de produtos. Então, quando ela percebe isso, ela pode contratar um consultor, ela pode, se ela for uma empresa pequenininha, ela pode pedir ajuda ao Sebrae, ela pode pedir ajuda a algum centro universitário que tem alguma empresa, enfim, júnior, ela pode pedir ajuda, né? E quando chega a ajuda, essa pessoa que vai oferecer uma contribuição, ele tem algumas perguntas para fazer. Né? Ele tem algumas perguntas para fazer. As respostas, dependendo das respostas, esta pessoa que vai oferecer ajuda, ele precisa fazer algumas investigações. Né? Fazendo analogia à medicina, ele tem que fazer alguns exames. Né? Então, isso é muito rotineiro. Então, a primeira atitude de um bom gestor, de uma boa gestão estratégica, é perguntar. A primeira. Então, quando você recebe algum convite, opa, você já tem a sua formação conclusa, ou você está tendo quase a sua formação conclusa, né? E alguém te pede uma ajuda. Minha empresa, cara, eu preciso de uma assessoria aqui, eu preciso de uma consultoria. Minha empresa não vai bem. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro escutar, entender, né, a dor daquela empresa. Dependendo daquela dor, você vai aplicar um diagnóstico. Você vai aplicar uma série de perguntas para você compreender aquela situação. Então, veja, existem diversos tipos de diagnóstico, diversos. Inclusive, alguns prontos na internet, gratuitos. Né? Muitos livros trazem algumas perguntas, ou um rol de perguntas, né, de diagnósticos. O próprio livro que eu utilizo na disciplina, e está na biblioteca para acesso de todos vocês, do Djalma Pinho de Oliveira, né, Planejamento Estratégico, esse livro ele tem uma série de perguntas de diagnóstico, uma série de perguntas. Né? E quando você vai pesquisando em outros livros, né, com o mesmo título, você vai encontrando mais perguntas ainda, né, setoriais. Cada setor, cada área da organização requer um rol de perguntas. Né? Na medicina, se você tem dor nos pés, você vai até um profissional, né, que vai te ajudar nessa área. Se você tem dor no braço, se você tem dor na cabeça, se você tem dor no abdômen, para cada dor que você tem, requer um tipo de diagnóstico, um rol de perguntas. Na empresa, do mesmo jeito. Né? Então, se for na área de marketing, você tem um rol de perguntas. Se for na área produtiva, um outro rol de perguntas. Se é na área operacional, na área financeira, na área de estoque, na área contábil, né, na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, né, na área de layoutização, cada área da organização tem o rol de perguntas. Né? Aqui nessa parte mais estratégica, tem-se algumas perguntas. Na parte estratégica, tem-se algumas perguntas. Vejam que algumas perguntas relacionadas à área estratégica. Então, veja, perguntas que podem dar suporte à diagnose da situação estratégica da empresa. Né? Então, olha só.
Como está a competitividade da organização? É uma pergunta. A empresa, ela tem que se esforçar, a responder esta pergunta. Pode ser que ela tenha dificuldade em responder? Pode ter. Você pode receber assim, um não sei, ou você pode receber assim, me explique melhor. Você pode receber assim um não entendi? Pode. Com certeza você receberá um explique melhor. Então veja, é interessante você ter perguntas adicionais, né? Quando você tem perguntas adicionais, você contribui melhor com aquela organização. Mas o fato é, a empresa sabe como ela está competitivamente? Ela sabe como ela está? Ela sabe como ela está frente aos seus concorrentes? Ela sabe como que é a relação dela com o fornecedor e se essa relação é positiva ou negativa para ela? Ela sabe se estão vindo novos competidores e como que esses competidores virão? Ela sabe o que de novidade tem no mercado para ela oferecer para os clientes dela? Ela sabe como que está a parte de política tributária, como que está a parte de mudança no comportamento do consumidor? Ela sabe. Veja, isso está relacionado à competição, né? Então, será que a empresa sabe responder tudo isso? Será que ela sabe responder em detalhes? Beleza, é uma pergunta que se faz. Como está o portfólio de serviços e produtos? Você oferta o mesmo portfólio de serviços e produtos que o seu competidor, ou mais, ou menos? Qual a qualidade? Qual a qualidade desses produtos em relação aos seus competidores? Como está o grau de vulnerabilidade em relação às ameaças? Ora, o que são ameaças? É tudo aquilo que impacta negativamente a organização do ponto de vista externo. Então, se a organização ela está sendo ameaçada por algum tipo de comportamento externo, né, uma ameaça vinda do ambiente natural, né, que tipo de ameaça no ambiente natural? Ora, digamos que está chovendo muito, já passamos até do período chuvoso, né? Mas digamos que no momento chuvoso ela está perdendo muitos clientes porque ela não tem estacionamento. Qual é a vulnerabilidade dela em relação a isso? Ah, Flávio, não tem a mínima condição de ter estacionamento. E se não tem estacionamento, não tem onde o cliente parar, né? Se ela tem estacionamento, qual a condição de cobrir o estacionamento? Ah, Flávio, muito caro, não tem condições. Então, veja, qual é a vulnerabilidade que a sua empresa tem em relação às ameaças? Qual é a vulnerabilidade que a sua empresa tem em relação ao seu concorrente? Se o seu concorrente baixar o preço, você consegue competir? Você consegue baixar também para disputar? Como que é? Se o seu concorrente lançar um cartão hoje, fidelidade, e começar a dar benefícios para os clientes deles, você consegue fazer a mesma coisa? Se o seu concorrente começa a ampliar a loja, melhorar o layout, climatizar a loja inteira, você consegue fazer a mesma coisa? Se o seu fornecedor deixa de te fornecer algum produto, se ele rompe o contrato com você, qual é a sua situação? Qual é o seu comportamento em conseguir outro fornecedor? Né? E tem essa outra pergunta adicional que faz sentido nisso que eu estou argumentando aqui. E qual é a sua flexibilidade em relação a essas mudanças? Então, olha só, a empresa tem respostas para estas perguntas? Como está a capacitação para construir as transformações necessárias para a sua equipe? A sua equipe, ela tem facilidade de aceitação de novas informações? A sua equipe tem facilidade em aceitar novas orientações e mudanças de comportamento?
A sua equipe está disposta em aprender novas estratégias comportamentais? A sua equipe está pronta em aceitar teorias novas? São perguntas que vão te provocar. A sua equipe tem disponibilidade de horário? A sua equipe para participar de capacitações? A sua equipe demonstra interesse em aprender novas técnicas? Então, olha só, eu estou elaborando um rol de perguntas, né, diagnósticas que complementam essas perguntas que estão aqui na proposta do Costa, né, do livro do Costa, que nós estamos utilizando para apresentar aqui a nossa aula para vocês. E que tenho postado, né, na plataforma. Então, veja, são perguntas adicionais. Como estão os processos de desenvolvimento e de inovação? A sua organização inova? Quando eu estou falando em inovação, eu não estou falando, pessoal, de algo mirabolante. Não estou falando de algo mirabolante, né? Tem 4, segundo o manual de Oslo, tem 4 tipos de inovação que a organização pode atuar. Inovação em produtos ou serviços, inovação organizacional, que envolve ali em todas as estratégias internas, né, de gestão, inovação operacional, produtiva, que está relacionada à parte de logística e à parte de produção, e inovação de marketing, né? Existem esses 4 tipos de inovação. E você pode inovar de maneira incremental, não precisa inovar de maneira radical, né? A inovação incremental é aquela que você faz devagarinho, vai fazendo devagarinho. A pintura de uma parede, se você pintar ela com propósito, e se tiver objetivo estratégico na pintura daquela parede, você está fazendo uma inovação. Não, eu vou pintar essa parede aqui, porque vai promover mais paz para os funcionários daquele ambiente. Não, eu vou colocar essa parede aqui de prata e preta, porque ela vai sugerir tecnologia, né? Então, olha só, existe um estudo só sobre cores. Só sobre cores. Cores no ambiente organizacional, né? Cores para estímulo, cores para tentar solucionar a moral da equipe, para melhorar a moral da equipe. Então, veja, se você quer pintar a sua empresa internamente de maneira estratégica, isso é uma inovação incremental. Se você insere novos produtos e serviços ou amplia o seu portfólio para melhor atender o seu cliente, você está fazendo inovação. Se você traz ali uma nova prateleira, né, um novo formato estrutural do caixa, um software novo, né, uma nova forma de avaliação do cliente, você está fazendo inovação. Uma nova forma de avaliação, de autoavaliação dos funcionários, você está fazendo inovação. Aí eu volto aqui à minha pergunta. Será que a organização consegue responder isso? Como estão os processos de desenvolvimento e de inovação? Será que a organização consegue responder isso? Então, olha só. Se a resposta estiver satisfatória, a empresa possui um direcionamento estratégico sadio. E se a resposta for insatisfatória? Quer dizer que ela precisa melhorar, né? Então, é interessante a gente começar a perceber isso, né? A entender isso, esta questão do diagnóstico, né? Agora, nós temos a prontidão estratégica. Uma coisa é o diagnóstico. Outro assunto é a predisposição em agir, a prontidão em agir, né? Então, quando nós vamos para um tratamento médico, né, pode ser que ali, quando você vai ali fazer uma consulta, quando você faz o diagnóstico, o que o médico pode falar para você?
Cirurgia imediata, amigo. Cirurgia imediata. Isso aqui, ó, não dá para ficar de braço cruzado e fazer tratamento, não. Com medicação, não. Isso aqui é cirurgia já. Qual que é a prontidão do paciente em ser submetido àquela cirurgia? De igual modo, fazendo a analogia, qual é a condição que a empresa tem de sofrer uma intervenção de consultores de maneira imediata? Qual que é a predisposição? Olha, o consultor vai e fala assim, não, olha, você tem que mudar toda a sua estrutura logística de entrega. Não dá para continuar com isso aqui mais nem um dia, senão você vai quebrar. Olha, você tem que mudar toda a forma de administrar o seu estoque, as prateleiras, os pallets, a forma de transporte dos produtos internamente, você tem que mudar tudo. Senão você não vai conseguir atender a sua demanda. O que você vai fazer? Qual é a sua predisposição? Qual é a predisposição da organização? Eu digo predisposição, pessoal, que é o seguinte: comprometimento com estrutura, comprometimento com tecnologia, comprometimento com recurso financeiro, comprometimento com mudança ágil na readequação de layout. Então, veja, qual é a prontidão, a velocidade que a organização está disposta a fazer para mudar isso aí, né? Então, uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é a prontidão que a empresa tem. Quer dizer, ela só quer ficar sabendo qual é o problema e não quer agir? Isso aí é tudo ponto de debate para gestão estratégica. Perguntas que podem dar suporte à gnose da prontidão estratégica da empresa. A direção da empresa dedica-se ao futuro do ambiente e da organização? A equipe, ela de fato está envolvida de maneira integral em resolver problemas ou não? Acontece, gente. Acontece. Você pode ter diretores, presidentes com outras prioridades. Eles podem estar envolvidos em outras prioridades e não está muito importante com a empresa. Ele tem outros projetos. Pode acontecer. Os dirigentes têm boa sensibilidade e percepção de oportunidade e de risco? Ou não? Eles são totalmente desinformados. Ou acontece bastante, e eu acredito que vocês devem saber, devem conhecer empresários que eles funcionam no automático. Vocês devem conhecer, tem para todo lado. Tem empresários, tem donos de empresas que funcionam só no automático. Eles nem pensam, a empresa está tanto andando automático que ele nem pensa estrategicamente. E se você chega com informação que é preciso mudar, talvez ele não consiga mudar. Os dirigentes têm boa sensibilidade e percepção de oportunidades e de riscos? Eles sabem entender isso? Né? Para a próxima aqui. A direção da empresa dedica atenção às grandes mudanças estratégicas que podem afetar, positivamente ou negativamente, os negócios ou atividades da empresa? São perguntas que levam a pessoa, às vezes, a responder assim, ó. Sim. Sim. O que é que você vai ter que fazer? Ter outras perguntas à manga. Ter outras perguntas à mão. Se é necessário fazer uma mudança amanhã, nós conseguimos? É uma pergunta que vai provocar. Você teria disponibilidade, você teria disposição para incrementar novos produtos na sua cadeia produtiva? Na sua linha de produção, desculpe? Você está disposto a mudar a linha de produção da sua empresa? Você está disposto a mudar o layout para a semana que vem? Você está disposto a demitir 5 dos seus 8 funcionários? Você estaria disposto a fazer isso? Prontidão estratégica. Prontidão estratégica. Né? Você estaria disposto a vender 4 caminhões que vivem dando manutenção, parando na estrada, dando problema, atrasando as entregas dos produtos? Está disposto a vender esses 4 caminhões e comprar novos 4? Não tem recurso. Está disposto a fazer um financiamento? Qual é a prontidão estratégica da empresa?
Se a resposta for insatisfatória, indica falta de prontidão estratégica. Então, olha só, o conceito de gestão estratégica, com base nisso que nós estamos conversando, ele é muito mais amplo do que o de planejamento estratégico. O conceito de planejamento estratégico, ele é mais documental. Ele é um documento. O conceito de gestão estratégica, ele envolve todo o arcabouço conteudista para chegar até o documento. Né? Então, ele engloba estruturação, planejamento do próprio plano estratégico, né? Compartilhando aqui todos os propósitos da organização, né? Missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso. Né? Ele mostra desafios que a organização tem que ter, leva as pessoas a pensar nos desafios. A gestão estratégica começa a provocar isso o tempo todo. Vocês se sentiram um pouco provocados com as perguntas relacionadas ao diagnóstico e à prontidão? Se fosse um empresário, ele ficaria incomodado com essas perguntas que eu estou fazendo. Por quê? Porque o empresário ele tem uma preocupação não só pontual, ele tem a visão holística do negócio e às vezes ele fica preocupado em não dar certo. Ele fica preocupado em quebrar. Você quer fechar minha empresa? Você quer que eu feche meu negócio amanhã? Isso aqui não vai dar certo para fazer rápido, não. Então, essas perguntas, elas provocam. Então, a gestão estratégica, ela provoca. Né? Ela não é só, de certa forma, você chegar, né, elaborar um documento, compartilhar esse documento entre os pares. Não é só isso. A gestão estratégica, ela está mais ampla. Né? Ela fixa, sim, objetivos, metas, né? Estratégias operacionais, né? Os planos, né? A questão de avaliação do plano, ela é responsável por tudo isso. Então, em alguns casos, a organização acha que está vivendo um dilema. O que eu tenho que fazer? Gestão estratégica ou planejamento estratégico? E muita gente faz esse tipo de pergunta. Por quê? Porque trabalhar gestão estratégica é muito mais complexo. O plano estratégico, ele é pontual, todo mundo já sabe para que ele veio. E muitas pessoas acham que é cada um para um lado. Na verdade, está tudo convergindo. Os dois caminham juntos. Né? Então, não é dilema de fazer planejamento estratégico ou gestão estratégica. O planejamento estratégico está dentro da gestão estratégica. É uma ferramenta. Né? Então, vamos lá. Ao conceito propriamente dito de gestão estratégica. É um processo sistemático. Por quê? Precisa de um passo a passo, precisa ser organizado, precisa ter etapas. Né? Então, é um processo que requer etapas, tem fluxo para ser executado, planejado, gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta administração da empresa, da organização, da instituição, da sua casa. Né? Envolvendo e comprometendo todos os gerentes e colaboradores da organização. Então, veja, nós podemos aplicar gestão estratégica em qualquer natureza de instituição, de organização, desde aquelas que compõem CNPJ, desde a nossa casa, até passar pela nossa casa. A finalidade da gestão estratégica é assegurar o crescimento, a continuidade e a sobrevivência da instituição por meio da adaptação contínua da estratégia. Algo que nós devemos ter bem claro na nossa mente, enquanto gestores que somos e seremos. Estratégias elaboradas não são estratégias rígidas. Estratégias devem ser pensadas... Claro que você não pode mudar a estratégia da sua cabeça. Claro que estratégias foram feitas em conjunto e precisam ser mudadas em conjunto. Só que muitas instituições, elas ficam bloqueadas e travadas na estratégia. Por quê? Porque já colocou no sistema, já alimentou o sistema, já foram para todas as filiais, a matriz publicou, né? E aí a empresa acha, a organização acha que agora está terrível mudar, né? Que vai ficar em situação difícil frente os gestores das filiais, frente os sócios, né? Se for empresa de capital aberto, frente os acionistas.
Então, muitas organizações acham que é muito difícil mexer numa estratégia. E, no entanto, ela tem que pensar que se a estratégia trouxer prejuízo, ele tem que recuar na estratégia. É delicado quando você tem uma estratégia que envolve muitos parceiros. É muito difícil mudar. Mas pode ser mudado? Pode ser mudado e deve ser mudado. Né? Então, por meio da adaptação contínua da sua estratégia, da sua capacitação, da sua estrutura, possibilitando enfrentar as mudanças observadas e previsíveis no seu ambiente externo e interno, antecipando-as a ela. Gestão estratégica, então, de certa forma, ela está presente para mexer com a organização. Só dá para entender gestão estratégica quando você respira esse assunto dentro da organização. Quando todo mundo está respirando esse assunto. Né? Quando a organização fala muito em capacitação, quando fala muito em processo, quando o jurídico está sempre presente, quando você começa a pensar que fez uma tentativa, não deu certo, agora faz outra. Né? Quando você incorpora novas tecnologias e você tem a felicidade em ter acertado nessas novas tecnologias, né? Quando você arrisca novos conceitos de negócio, novas modalidades de negócios, e você acerta, e você começa a perceber que essa ginástica, que esse exercício de tentar, de arriscar, de voltar atrás, de dar um passo à frente, de dar 2 passos atrás, isso é gestão estratégica. Isso é gestão estratégica. Então, a organização, quando ela é muito tímida, quando ela é muito tradicional, ou quando ela é muito conservadora no seu negócio, talvez ela não consiga fazer uma gestão estratégica de maneira integral. Né? Então, ela, mesmo se você tiver um negócio, está no segmento aparentemente tradicional, mesmo assim você tem que tentar ter gestão estratégica. Pensar o seu negócio de maneira estratégica. Né? Senão você não vai conseguir obter resultado. Resultados aparentes vêm de iniciativas estratégicas. Se você fica só de braço cruzado, vendo a sua organização girar automaticamente, você não vai buscar resultados expressivos. Se você tem conseguido resultados contínuos, mesmo que pequenos, é isso que você vai ter. Né? Mantendo esse comportamento, né, conservador extremista. Um bom diagnóstico estratégico dá indicações para algumas escolhas e principalmente para o estabelecimento das prioridades de ação. Principais direcionamentos estratégicos decorrentes de avaliações das lacunas diagnósticas. Né? Então, isso aqui de certa forma, algumas direções que você pode ter em relação a diagnóstico. Então, a gente volta agora um pouquinho para diagnóstico novamente. Né? Passamos ali na prontidão, descansamos um pouquinho na prontidão, descansamos um pouquinho no conceito de gestão estratégica, agora a gente volta novamente para um pouquinho falando sobre diagnóstico, e nós vamos agora falando praticamente sobre esse assunto até o final aqui do conteúdo. Né? Então, a primeira aqui é o diagnóstico da gestão estratégica competitiva. Né? Um conceito muito interessante, muito importante da gente compreender, é esta palavra, competitiva. É muito interessante a gente entender este assunto. Né? Olha só, este assunto, essa expressão competitiva, ela deriva da palavra vantagem, vantagem competitiva. Então, gestão estratégica competitiva, aquela que oferece vantagem competitiva. Então, se você tem uma gestão estratégica competitiva, provavelmente você está buscando vantagem competitiva.
né? Então, o que é vantagem competitiva? É quando você oferta alguma coisa que você tem ou você sobressai sobre o seu competidor, né? Olha só, você pode entrar no mercado perdendo? Pode. Você pode abrir uma empresa e pode ter um negócio novo e você já entra perdendo? Pode, claro. É comum e mais comum do que a gente imagina. Você tem uma organização ali, vou colocar ali, você tem uma sorveteria, você vai abrir uma sorveteria. Você pode abrir uma sorveteria sendo a menor do seu bairro, da sua quadra? Pode. Você entra perdendo? Entra perdendo. Você entra com desvantagem competitiva. Seu concorrente, ele tem uma estrutura melhor que a sua, uma diversificação melhor que a sua, às vezes ele tem funcionários mais treinados que você, às vezes ele conhece mais do negócio dele do que você, mas você decide abrir porque você viu o mercado, né? Isso não quer dizer que você vai perder, mas você está entrando com desvantagem. Não é sinônimo desvantagem com perder para a concorrência. Isso não quer dizer. O que você vai fazer? Você vai se esforçar para subir um degrau. Você vai se esforçar para ter paridade competitiva, né? Então, você vai ver o que seu concorrente tem e vai ofertar. Seu concorrente tem diversificação de produtos que você não tem? Procura oferecer a mesma diversificação que ele. Seu concorrente tem um ambiente climatizado, você não? Tenta climatizar o seu ambiente. Seu concorrente tem uma fachada bacana e você não tem? Coloca uma fachada bacana. Seu concorrente oferta dois ambientes? Oferta dois ambientes. Lute para você ter paridade competitiva. Paridade competitiva, os dois estão de igual para igual. Depois que você atingir paridade competitiva, você vai tentar subir mais um degrau. Você vai tentar oferecer vantagem competitiva temporária para o seu cliente. E você vai buscar ter uma coisa que só você ou que poucos concorrentes possuem. E aí eu estou falando de recursos. Estou falando de recursos. Recursos financeiros, recursos patrimoniais, recursos tecnológicos, recursos humanos, né? Recursos mercadológicos. Então, você vai buscar oferecer uma coisa para o seu cliente que só você tem ou que poucos concorrentes possuem. Assim que você conseguir fazer isso, e é isso que a sua organização tem que pensar, você sempre tem que ter alguma coisa na sua empresa que os outros concorrentes não têm, ou pelo menos que poucos têm. Para você sair da margem de paridade competitiva e pular para a margem de ter vantagem competitiva, mesmo que seja temporária. Por que temporária? Porque depois que você estiver exercitando esse recurso de maneira frequente, que recurso que é esse? Eu falo, não sei, uma máquina. Uma máquina para fazer sorvete com novos sabores, né? Um gerente que tem muita experiência no atendimento ao cliente, mesas diferenciadas, mesas com tecnologia de touch que você joga ali na mesa, né? Inclusive, eu vou colocar para vocês um vídeo para vocês assistirem de um investimento que a Pizza Hut fez para obter vantagem competitiva.
né? Ou vantagem competitiva temporária. Eu até acredito que seja uma vantagem competitiva sustentável. Vocês vão tirar vocês vão ver e vão tirar as próprias conclusões, né? Então vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem que a Pizza Hut colocou uma mesa touch que agilizou muito a vida dela. Economizou com garçons, economizou com distrações e ansiedade dos clientes para comprar pizza. Eles ficam jogando, tem um temporizador na mesa, touch, digital, cara, muito fera. Vou colocar para vocês assistirem, né? Então, isso, essa estratégia da Pizza Hut, ela veio para ter um diferencial, para que a loja tenha um diferencial, para que ela possa competir melhor. Por quê? Porque pode vir alguém e pegar a mesma ideia dela. E aí ela perde a vantagem competitiva temporária. Por quê? Porque pegaram a ideia dela. Agora, e se ela oferta uma vantagem, se ela tem uma estratégia, um recurso que só ela tem, só ela pode explorar? Que tipo de recurso é esse? Não sei, patenteou um serviço, patenteou um produto, e ela pode explorar aquilo ali sozinha durante 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Ou um recurso de difícil imitação. Vocês veem aí que até hoje a forma da Coca-Cola nunca foi imitada, né? Então, alguma coisa que difícil imitação. Para quê? Para você ter uma vantagem competitiva sustentável. Para vocês verem, para vocês terem uma vantagem competitiva sustentável. Então, eu acredito que a estratégia da Pizza Hut inicialmente foi uma tentativa de ter uma estratégia competitiva sustentável. Bem, então está havendo mudanças drásticas no ambiente competitivo? Existem novos concorrentes chegando ao mercado? Os fatores chaves de sucesso na competitividade estão mudando rapidamente? Olha, fatores-chave de sucesso, vocês podem encontrar fatores críticos de sucesso também, dependendo da literatura. Então, dependendo do livro que vocês lerem, dependendo da estratégia que vocês forem buscar, a expressão muda, mas o conceito é o mesmo. Fatores-chave de sucesso ou fatores críticos de sucesso são aqueles fatores que você tem que ter a todo custo. Você tem que ir atrás desses fatores e cumprir ele a todo custo, porque se você não tiver esses fatores, a sua empresa fecha ou você não consegue competir, né? Então você tem que tomar cuidado com os fatores críticos de sucesso e empreender energia para que esses fatores nunca faltem na sua organização. Por exemplo, o que não pode faltar de jeito nenhum, em uma sorveteria? O que não pode faltar? Variedade de sorvete, na minha opinião. Não pode faltar de jeito nenhum. Na minha opinião, não pode. O relacionamento com o fornecedor tem que ser extraordinário, porque não pode faltar lá. Talvez uma sorveteria tenha que ser climatizada. Talvez seja um fator de sucesso. Talvez a sorveteria tenha que ter um atendimento especial. Não sei. Você tem que pensar aquilo que não pode faltar de jeito nenhum no seu negócio e fazer cumprir. E fazer cumprir aquilo. Não pode abrir mão. Você não abre mão dos fatores críticos de sucesso. Você tem que entender, a sua empresa tem que entender quais são os fatores críticos de sucesso. Então, olha só. Os fatores críticos de sucesso ou os fatores chave de sucesso na competição estão mudando rapidamente? Então, aquilo que você acha que você não pode deixar de ter de jeito nenhum, está mudando? Eles mudam? Você tem esse entendimento? Se as respostas forem insatisfatórias, indica falta de estratégia competitiva. Gestão de estratégia de portfólio. O portfólio, gente, é um conjunto das áreas estratégicas de atuação da empresa em seu mercado ou da instituição frente
ao seu público. Então, a área estratégia nesse contexto é uma combinação de produto e serviço. Então, portfólio, que ele não está querendo dizer que é só produto e serviço, a variedade de produto e serviço. Não é só isso. O portfólio aqui, na contextualização e olhando para empresas de grande porte e de médio porte, é verificando se você tem um departamento certo para atender as expectativas ou para fazer o seu produto caminhar bem. Né? Então, se você tem hoje uma organização que anda virtualmente, ela tem um departamento que só cuida desse ambiente virtual. Se precisa desmembrar mais departamentos para cuidar de outras áreas dentro do ambiente virtual, ela possui? Qual é o portfólio, a sua organização, para tentar resolver os grandes problemas? Então, veja, isso é algo importante. Às vezes, você tem um departamento operacional, né, que não está dando conta de atender a demanda. Então, você precisa ter outro departamento para dar suporte a esse departamento operacional. E você não tem. Não tem porque ninguém parou para pensar como seria esse novo departamento, como que ele seria estruturado, quem iria trabalhar lá, quais são os recursos que iria ter esse novo departamento. Ninguém parou, não tem ninguém lá que parou para pensar nisso ainda. Mas vocês estão precisando, a sua organização está precisando. Então, ela está carente de estratégia de portfólio. Né? Uma outra pergunta aqui. Né? As perspectivas de crescimento e de volume nos mercados atuais são satisfatórias? Ou seja, você está crescendo? Como que está o seu market share? O que é market share? É a sua participação no mercado. Ou seja, você atende hoje 12% do mercado. Aí tem um outro concorrente seu que atende 8%, o outro 20%, o outro 23%, o outro 3%, o outro 14%, até chegar a 100%. Você tem crescido no market share? Você tem ampliado um pouquinho a fatia de mercado? Você tem crescido devagarinho? Você tem ampliado o seu percentual? Não precisa ser um percentual robusto que desmotive a sua equipe a trabalhar. Mas você tem crescido? As perspectivas de obtenção de resultados a longo prazo são boas? Você tem feito? Como está a visão de negócio? Como estão as estratégias? Como está o rol de estratégias? Tem cumprido as estratégias? As metas têm sido atingidas? Qual o percentual de estratégias que ultrapassaram? Qual o rol de estratégias que ultrapassaram as metas propostas? Então, das metas propostas de instituídas, quantas foram ultrapassadas? Qual percentual? Qual o percentual das estratégias elaboradas com metas que foram atingidas em cima? Qual o percentual das estratégias que tiveram metas não atingidas ou atingidas parcialmente? Você tem que ter essa estatística. Seu negócio é carente dessas estatísticas. Precisa-se ter isso. Por quê? Estratégia de portfólio. Existem muitas novas oportunidades demandando escolhas difíceis para investimentos em novas atividades. Uma estratégia muito interessante que aparece em várias literaturas é que a organização, quando ela já possui uma certa estrutura, que ela possa investir em outros segmentos, sabe? Em outros segmentos. Isso é importante para o negócio, para a empresa diversificar, para ela diversificar negócios, business, né? A partir daquela empresa, ela pode entrar em outra cadeia produtiva, ou ela pode entrar na mesma cadeia produtiva posterior ou anterior ao seu negócio. Muitas organizações pensam nisso, né? Então, existem muitas novas oportunidades, demandando escolhas difíceis para novos investimentos. Se as respostas forem insatisfatórias, indica falta de estratégia de portfólio. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, né? Gestão da flexibilidade e da vulnerabilidade. Também já conversamos um pouquinho sobre esse assunto. A experiência e a história
tem mostrado que a sobrevivência das organizações podem estar ligadas muito mais à sua flexibilidade e agilidade para enfrentar desafios e ameaças do que seu grande porte, a sua liquidez, a sua estabilidade ou o seu poder e domínio de mercado. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Então, a questão é da barata ou dinossauro, né? Quem sobrevive até hoje, a barata ou o dinossauro? O dinossauro tem muito mais estrutura, é muito mais forte, né? Mas ele não soube se adaptar, né? E a barata vem se adaptando, né, gente? A barata vem se adaptando. Quantos anos, milênios, existe a tal da barata, né? Então, uma brincadeira aqui sobre barata versus o dinossauro. Perguntas que podem dar suporte à diagnose da sua flexibilidade e da sua vulnerabilidade. Está tudo mudando muito rápido. Para direções incertas? Vamos ver se a empresa sabe responder isso. Ou não, está tudo certo, tudo tranquilo. Quer dizer, a empresa não percebe nenhum tipo de mudança para o seu negócio, a empresa não percebe nenhum tipo de anomalia mercadológica, né? Ela não percebe isso, ou não? Ela percebe. Não, ela percebe muitas mudanças, ela vê que há muitas possibilidades novas, ela percebe muitas formas novas de se chegar a novos resultados ou a melhores resultados, ela consegue perceber. Então, veja, olha que questão muito provocativa esse slide. Muito provocativo. É muito melhor a sua empresa ter flexibilidade para mudar e ter agilidade para mudar do que ter grande porte. Porque às vezes a empresa que tem grande porte, ela tem muita burocracia, muita dificuldade em adaptar e ela acaba sendo alvo de muitas dificuldades. Justamente pelo desafio da mudança, né? E, de repente, a pequena empresa já tem uma flexibilidade maior, né? Às vezes o gestor tem uma mentalidade aberta, né? Há novas leis e recomendações, você consegue perceber isso? Seu negócio está suscetível a mudanças na legislação e você tem que se adaptar a essas mudanças. Às vezes, sua empresa fabrica determinado produto, muda uma lei, muda o normativo e você tem que fazer toda uma adaptação na sua linha de produção. Às vezes, você tem um restaurante e a vigilância sanitária aponta algumas mudanças que devem ser feitas em todos os restaurantes da cidade. Qual é a sua velocidade para mudar isso? Você tem ciência dessa nova mudança, né? Existem riscos ou turbulências no ambiente externo. Você está ligado, você está aceso, você está antenado, você está atualizado para tudo isso que está acontecendo? Se a resposta for insatisfatória, indicam problemas estratégicos graves quanto à flexibilidade e vulnerabilidade. Então, vocês concordam que a gestão estratégica ela é provocativa? Você está vendo que as perguntas são provocativas, deixam as pessoas assim. O que eu respondo? O que eu estou respondendo? Né? Às vezes ela sabe que ela precisa responder positivamente, mas ela não tem condições de responder aquilo. Né? Eu certa vez estava dando uma palestra na própria universidade e falando sobre competição na área acadêmica entre as profissões, né? E aí eu fiz uma provocação assim para os meus alunos na época. A provocação que eu fiz foi o seguinte: vocês sabem que o maior concorrente que você tem é você mesmo. Isso provavelmente vocês já devem ter escutado também. O maior concorrente que você tem no mercado é você mesmo. Né? Entretanto, o concorrente mais próximo está aí do seu lado, sentado junto com você. É o seu colega. Ele é o seu concorrente mais próximo. Por quê? Porque ele escuta as mesmas coisas que você.
ele é bombardeado com as mesmas informações que você tem. Agrega-se sobre ele as mesmas habilidades que está sendo agregado sobre você. Então, veja, o que você está buscando de diferente que ele? O que você está buscando diferente dele? O que você tem feito de diferente que ele tem feito? Você tem se capacitado em áreas diferentes? Você tem buscado cursos na área diferente? Você tem feito estágios em diferentes empresas? Você tem acumulado experiências que ele não tem? O que você tem feito? O que você tem feito? Você está fazendo alguma coisa ou você está assim, ó, parado de braço cruzado? É a mesma coisa da empresa. Então, às vezes, a gente fica sem saber o que responder. Quer dizer, você vai responder, o que você responde? Não, eu estou fazendo estágio, estou fazendo capacitação, estou fazendo treinamento, estou experimentando novas experiências, novos desafios. Opa, aí é aplaudir. Aí é aplaudir. Mas a maior parte das organizações, elas ficam tímidas em dar respostas positivas. Por quê? Porque isso, de certa forma, ela é assinar que ela está fazendo tudo aquilo. E por vezes não estão. E por vezes não estão. Quer dizer, se eu estou fazendo tudo isso, eu tenho que ter resultado. E eu não estou tendo. Não é verdade? Então as empresas ficam constrangidas. A mesma coisa dos meus alunos. Qual que é a resposta que eles sabem que eles têm que dar? Que eu estou fazendo curso, que eu estou fazendo treinamento, que eu estou buscando experiência, que eu tenho exercitado a minha habilidade. Só que muitos não têm feito isso. E aí ficam constrangidos por quê? Porque sabe que tinha que estar fazendo isso, mas por algumas justificativas não estão. Então isso é assim, é a cartilha de boas práticas, né? Então a empresa tem que ter comportamentos que seguem essa cartilha de boas práticas. Entretanto, ela não está conseguindo por uma série de justificativas. Quais são as justificativas? Falta recurso financeiro, falta contingente de pessoal, falta tempo, a empresa apaga muito fogo. Nossa, várias justificativas, né? Então, isso é provocativo. Trabalhar gestão estratégica também é exercitar provocação, né? Gestão estratégica da capacitação. Então, veja, capacitação é o grau de preparo e adequação da organização para atender o seu mercado, para atender o público-alvo, atual ou futuro, e executar as ações e estratégias necessárias para isso. Então, capacitar é você se preparar, gente. É preparar a equipe. A equipe está afinada. A equipe está falando a mesma linguagem. A equipe tem o mesmo entendimento para tudo, né? Então, é o grau. Qual é o grau de alinhamento que os funcionários, que os talentos, que os colaboradores estão tendo em relação às estratégias? Perguntas que podem dar suporte à gnose da capacitação estratégica. Há dificuldades em se cumprirem novas estratégias estabelecidas? Se tiver dificuldade, é porque falta capacitação. Porque uma equipe que consegue exercitar as estratégias, não vai ser tudo bonitinho, não. Não vai ser tudo bonitinho, não. Mas o esforço justifica os resultados, né? Às vezes falta muito recurso, porque o melhor dos mundos é você trabalhar em uma organização, é você ter uma organização com todo tipo de recurso que você precisa. Isso é o melhor dos mundos, e é muito difícil, principalmente para pequena empresa, para o empreendedor individual, né? Quer dizer, vai faltar tecnologia, sim, vai faltar automóvel, sim, vai faltar preparo, conhecimento para uma nova pesquisa de mercado, vai faltar contingente pessoal, vai faltar dinheiro, né? Vai faltar um equipamento para logística, vai faltar. Só que não é isso que eu estou falando se existe dificuldade,
para cumprir novas estratégias. Não estou falando do esforço. O esforço, ele justifica. Né? O esforço da equipe justifica. Há deficiências ou inadequações na competência do corpo dirigente? Quer dizer, seus executivos são competentes ou incompetentes? Eles aceitam os novos desafios e dão soluções? Eles oferecem soluções para as estratégias? Eles são inovadores? Eles são dedicados? Eles são implacáveis para solucionar um determinado tipo de problema? Então, veja, quando falta conhecimento sobre uma determinada área, né, não se dá para conhecer tudo. Né? Quando falta conhecimento em uma determinada área, você vai buscar esse conhecimento em outro lugar. Né? Existe um processo eficaz de desenvolvimento de fornecedores? As grandes corporações, né, as grandes montadoras de automóveis, né, elas dão capacitação para os seus fornecedores. Elas treinam os seus fornecedores para que eles entreguem os produtos na hora certa, não deixe faltar o estoque, que melhore a qualidade dos serviços prestados. Então, veja, muitas concessionárias, muitas empresas que detêm concessões, né, elas terceirizam o serviço e apoiam, muitas vezes, a capacitação desses terceirizados. Acontece muito em muitas concessionárias, né, de energia, de água, muitas concessionárias, né, de distribuição de energia. Então, assim, a questão do envolvimento, da empresa com aqueles que prestam serviço, com os fornecedores. Isso também a gente fala em treinamento, em capacitação, né, em melhoria de alinhamento. Porque, veja, se o terceirizado está lá em campo, o que o cliente entende quando está sendo prestado um serviço lá em campo? Que é a terceirizada que está fazendo o serviço ou é a concessionária? É a concessionária. Ele não quer saber se é uma terceirizada. Eu vou reclamar na concessionária, eu vou ligar no 0800 da concessionária. O terceirizado não tem 0800, é tudo igual. Então, se o terceirizado oferecer um serviço ruim, é como se a concessionária estivesse fazendo um serviço ruim. Então, qual que é o interesse da concessionária? Em capacitar o terceirizado. Então, isso tudo é gestão estratégica. Ah, mas isso está no contrato que vocês que têm que fazer a capacitação. Ok, mas não é interesse da concessionária que o terceirizado tenha todo o apoio para alinhamento de pessoal? Então, por que não ajudar no processo? Isso é gestão estratégica. Então, veja, se a resposta for insatisfatória, indicam problemas estratégicos graves na área de capacitação. Sistema de vigilância estratégica. O que é sistema de vigilância estratégica? É um processo formal de observar, perscrutar, acompanhar, questionar, vasculhar, controlar o horizonte no tempo e no espaço à procura de possíveis riscos e oportunidades que possam exigir, oportunamente, ações antecipadas e respostas estratégicas ou contramedidas da organização. Então, olha só, tem um amigo meu, também gestor, administrador, quando ele está fazendo a consultoria e quando ele está desenvolvendo uma estratégia, a gente brinca na expressão assim, ó, botão controle apertado. Botão de controle apertado. Então, quer dizer, estou em cima de todo o processo. Estou em cima de todo o processo. Então, botão de controle apertado o tempo inteiro. Por quê? Para verificar se o processo está sendo feito corretamente, para saber se a avaliação foi feita corretamente, para saber se o plano foi desenvolvido corretamente, para saber se a estratégia foi implantada corretamente. Então, botão de controle apertado o tempo inteiro.
Então, o sistema de vigilância estratégica é um processo formal de observar, perscrutar, acompanhar, questionar, vasculhar, tudo para antecipar qualquer tipo de problema, para antecipar a solução de qualquer tipo de potencial problemático. Olha o quão é complexo esse último item. São os olhos abertos do gestor e da organização para acompanhar todo o processo, para evitar reclamação na ouvidoria, para reclamar que algum cliente vá nos órgãos de proteção ao crédito, para reclamar, enfim, que o cliente vá no PROCON, para evitar que ele vá no Reclame Aqui. Então, veja, para evitar que um fornecedor deixe de oferecer um serviço, para evitar que um prestador de serviço oferte um serviço de má qualidade. Então, veja, um sistema de vigilância estratégica. O sistema de vigilância trabalha com o conceito de tema estratégico. Itens ou temas que devem ser acompanhados continuamente pela alta administração da empresa ou da entidade. Então, é importante não só ter um plano, é importante não só ter um sistema de diagnóstico, de prognóstico, né, um sistema de prontidão bem feito. É necessário ter um sistema de vigilância bem feito, para que todo aquele esforço que a sua organização tem feito e fez até aquele ponto, não seja jogado fora. Não seja desperdiçado. Ok, pessoal?